Olá pessoal, aqui é o Dr. Edmundo Antunes. Se você caiu de paraquedas nesse canal, obrigado por estar aqui presente. E o nosso canal trata exclusivamente de jejum intermitente, dieta cetogênica e novos hábitos para a saúde. E hoje a gente vai discorrer sobre alguns temas muito frequentes aí durante o jejum intermitente, que são: quais as piores dificuldades que você enfrenta durante o jejum intermitente? O primeiro deles é passar fome ou não tolerar fome durante a fase inicial. Essa é uma queixa frequente que a gente tem dentro dos comentários, dentro do canal. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o processo de jejum intermitente, e se você ainda não tem experiência com jejum, volte até lá ao nosso primeiro vídeo. A gente explica passo a passo todas as etapas para você conseguir executar o jejum intermitente, tá? Então essa questão da fome, numa primeira fase aí, ela acontece por adequação, né? Então a gente recomenda que quem tem essa dificuldade inicial em fazer 14, 16 horas de jejum e depois as 8 horas de alimentação, que comece num ritmo um pouquinho mais fraco. Começa com 12 horas e aí a cada 5 dias, 7 dias vai aumentando 1 hora nesse processo para que se consiga uma adequação e realizar o processo de uma forma adequada. Agora, uma coisa que interfere muito nessa questão da fome e adaptação é o consumo de açúcar. Então, se você faz jejum intermitente, mas gosta de muito açúcar ou consome muito açúcar, eu sugiro que você abandone temporariamente esse hábito até o seu processo metabólico estar ativo na via de jejum intermitente. A dificuldade número 2, que muito frequentemente também recebemos aí comentários, se refere a não conseguir manter a rotina executando o jejum intermitente. Isso é uma coisa que normalmente acontece em pessoas que têm um hábito de vida muito agitado, em que não conseguem organizar corretamente os horários de alimentação. Então, nas primeiras 2 semanas, essa é uma situação que pode acontecer e a gente sugere que se tenha um plano estratégico para isso. Você pode combinar com alguém que prepare marmitas fit ou marmitas que sejam entregues no seu local de trabalho, ou que você mesmo se adapte a levar a sua reserva, a sua comida para os horários de alimentação para consumir aí no expediente que você tenha alguma liberdade de horário durante o dia, que é a janela de alimentação. Terceira situação muito procurada e muito comentada é a questão da presença de doenças crônicas. Então, doenças como diabetes, hipertensão, elas são doenças aí que, de primeiro, não é recomendado que se faça sem uma orientação médica. Aqui no canal a gente passa dicas importantíssimas, fundamentais, para que você consiga executar sozinho o processo de jejum intermitente. Só que pessoas que têm níveis de pressão mais elevados, estejam tomando medicamentos, e pessoas que estejam com diabetes e usando aí a medicação antidiabética, e principalmente aquelas que têm níveis não tão bem controlados de diabetes, essas são contraindicações à execução do jejum intermitente. Num dos vídeos nossos aqui no canal, a gente fala quais são as limitações aí, quem não pode estar executando o jejum intermitente. E a gente soma essas situações crônicas, tanto hipertensão quanto o diabetes, a situações como adolescentes. Então, abaixo de 18 anos, a gente não recomenda, porque não existem bases sólidas para executar o jejum intermitente nesses cenários. Uma coisa que já acontece, né, já com adultos, a gente já tem uma base sólida para a realização de jejum intermitente. Outra questão são mulheres grávidas, em que a gente não orienta que faça o jejum intermitente. É uma fase toda especial na vida da mulher, em que ela precisa de todos os nutrientes possíveis, e sem uma gestão médica do processo de alimentação, torna o processo de gravidez
de alto risco. Então, grávidas também não deveriam estar fazendo processos aí de jejum intermitente. E vamos lá para mais um fator. Esse eu considero um dos pesos maiores aí para a execução do jejum intermitente, que é a pressão social. É muito comum quando você começa um processo dietético que o seu grupo social ele te boicote com relação a não fazer medidas extremas, a não estar com restrição importante, a não executar grandes planos de mudanças. Então esse é um processo que a gente, na cultura ocidental, acontece há muitos e muitos séculos já, né? Então a gente não recebe o devido apoio, quem precisa do processo de emagrecimento aí não recebe o devido apoio do grupo social. Então a gente recomenda que você consiga um grupo, né, uma ou duas amigas ou amigos que te incentivem nesse processo aí e que te ajudem a levantar a moral em algum momento que você possa estar passando aí por um certo desânimo no seu processo de emagrecimento. Lembre-se que esse processo ele pode durar um período aí de 3, 4 meses para que você atinja boa parte das metas mais duras aí da fase de emagrecimento e de correção de várias doenças crônicas. Então a motivação e essa força com que familiares e amigos, né, que entendem o seu processo, ele é fundamental para te ajudar nos momentos em que você possa ter uma tentativa de recaída. Uma outra coisa que eu ouço muito em consultório e eu leio muito nos comentários das redes sociais, do YouTube, do Instagram, é a questão justamente também de dificuldade em seguir a dieta no período de janela, que é aquele período que você tem de disponibilidade para se alimentar. É o período fora do jejum. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em manter uma dieta saudável nesse período de tempo. Então, o resultado do jejum ele vai ficar parcialmente comprometido se nos horários em que você for se alimentar, você se alimentar com muito açúcar, muitos produtos à base de trigo, né, que vão ter um efeito de carboidrato livre aí, vão virar açúcares no corpo. Então o processo de mudança para que você consiga atingir seus resultados depende da constância, que é o tempo que você vai manter dentro do processo dietético, e lembrar que o resultado ele vai acontecer. Semana a semana, mês a mês, você vai perceber o resultado. Mas precisa de uma resiliência, de uma paciência para que você também faça a sua mudança. Uma coisa extremamente positiva do jejum intermitente é que ele naturalmente vai te tirar boa parte do apetite. Então, aquelas compulsões alimentares para açúcar, para coisas gordurosas, coisas muito calóricas, elas naturalmente vão ceder. Agora, é importante que o ambiente onde você conviva tenha alimentos saudáveis para que você possa consumir. Fica muito difícil você chegar em casa no final da tarde, você tem um marido ou você tem uma esposa, tem os filhos, e a geladeira está recheada aí de produtos nada saudáveis, a dispensa com biscoitos, sortidos, isso não vai dar certo, né? Então é importante que todos em casa estejam envolvidos no processo para que você também tenha êxito com maior facilidade, tá bom? E por último, mas não menos importante, é a pessoa seguir um processo sem um acompanhamento detalhado, sem como saber como executar todas as fases. Eu, como profissional de saúde, eu me preocupo em todas essas etapas, desde que comecei o canal falando a respeito do jejum intermitente, eu me preocupo desde o início que a quantidade de informação que você receba seja uma informação clara, precisa e que seja fácil de seguir, de modo que você consiga cumprir com segurança e rapidez todas as fases que o jejum intermitente precisa para que você o execute da melhor forma possível. O fato de se fazer um processo sem um acompanhamento e sem as orientações devidas, né, com todas as informações que você precisa saber, vai lhe causar alterações na sua saúde. Então,
Os benefícios do jejum intermitente, que são inúmeros, eles vão depender muito aí da qualidade da orientação que você recebe. Então, se você está inscrito no canal, agora a gente vai pedir para vocês aí para dar um ok. E quem não é inscrito e caiu de paraquedas aqui dentro do nosso canal, a gente pede para se inscrever no canal e analisar todos os vídeos prévios. Nós temos um histórico muito grande de vídeos aí com abordagens relacionadas com jejum intermitente, todas as dicas disponíveis. Atualmente nós somos um dos canais mais importantes em jejum intermitente aqui no país e no mundo. Informações cada vez mais atuais vêm sendo obtidas e a gente vai colocar para vocês de forma bem assertiva à medida que os resultados se complementem, tá bom? Então eu gostaria de agradecer a vocês a participação aqui dentro desse vídeo e caso tenham dúvidas, podem colocar aqui embaixo que eu vou tentar responder o maior número de perguntas possível. E se não der para responder a todas, eu vou estar fazendo vídeos em que eu vou usar das perguntas para esclarecer a todo mundo, tá bom? Em breve a gente vai ter uma grande surpresa para a comunidade de jejum intermitente aí, e eu espero a participação de todos. Um grande abraço, fiquem com Deus.